Existe um animal na África que faz até crocodilos gigantes pensarem 2 vezes antes de avançar. E não, ele não é um superpredador desconhecido, nem uma criatura de lenda. O mais assustador é justamente o contrário. Ele é conhecido, documentado, filmado dezenas de vezes. O problema começa quando, em alguns rios africanos, um crocodilo aparece morto de forma estranha, sem sinais claros de caça, sem partes arrancadas, sem qualquer tentativa de alimentação. E aí vem o detalhe inquietante. Ninguém gosta de estar por perto. Quando a verdade começa a aparecer. Em grandes rios da África Oriental, a estação seca muda completamente as regras do jogo. A água baixa, o espaço some, e o que antes era distância, vira convivência forçada. Rios imensos se transformam em faixas estreitas de água barrenta, poças isoladas, trechos rasos de lama. Animais que normalmente se evitariam passam a dividir o mesmo espaço, o mesmo caminho. Às vezes, a mesma poça. Predadores dividem lama. Territórios se sobrepõem. E qualquer erro custa caro. Foi exatamente em cenários como esse que começaram a surgir relatos inquietantes. Crocodilos do Nilo encontrados mortos. Alguns com mais de 4 metros de comprimento. Corpos inteiros, mas com ferimentos que não combinam com nenhum ataque comum conhecido. E isso levanta uma pergunta desconfortável. O que teria força suficiente para matar um dos predadores mais resistentes do planeta? Antes de continuar, deixa o like e se inscreve no canal. Assim o YouTube entende que você quer mais histórias reais, estranhas e perturbadoras como essa. Agora, vamos eliminar o que não poderia ter feito isso. Leões? Muito improvável. Quando leões matam crocodilos, os sinais são claros. Ataques fora d'água, marcas de garras, mordidas repetidas, mutilação evidente. Nada disso aparece nesses casos. Outros crocodilos? Eles brigam, sim. Disputam território, fêmeas e alimento. Mas essas lutas seguem um padrão conhecido. Giros violentos, tentativas de afogamento, pedaços arrancados. Não esmagamento interno. Não colunas vertebrais colapsadas de uma só vez. Humanos. Armas deixam assinaturas. Perfurações específicas. Fragmentos metálicos. Vestígios claros. E em regiões remotas, algo assim dificilmente passaria despercebido. Quando todos os suspeitos óbvios são descartados, sobra uma pergunta incômoda. E se o responsável não fosse um caçador? E se fosse um dominador? Para entender isso, precisamos sair do corpo e olhar para o ambiente. Durante a estação seca, rios como o Mara praticamente deixam de ser rios. Eles se transformam em corredores estreitos, poças isoladas, verdadeiras armadilhas naturais. Animais que normalmente evitariam qualquer confronto direto são forçados a dividir espaço. E nesse tipo de ambiente, não vence quem caça melhor. Vence quem controla o território. O crocodilo, guiado pela fome e pelo instinto, cometeu um erro fatal. Ele entrou onde não devia. A carcaça não mostra sinais de consumo. Não há tentativa de alimentação. Os ferimentos são profundos, concentrados, como se algo tivesse perfurado e esmagado ao mesmo tempo. Não parecem cortes. Também não parecem rasgos. O que aparece ali são marcas de impacto. E existe apenas um tipo de animal naquele ecossistema capaz de causar esse tipo de dano, sem qualquer interesse em comer a presa. Quando biólogos analisam conflitos assim, eles fazem uma pergunta simples: quem ganha sem precisar caçar? Porque matar por fome deixa rastros claros, mas matar por domínio deixa apenas destruição. Esse animal não disputa comida. Ele disputa espaço. Ele não ataca com garras. Não ataca em silêncio. Ele avança como uma parede em movimento. O responsável por esse tipo de execução é o animal que mais mata pessoas na África. Mais do que leões. Mais do que leopardos.
Mais do que crocodilos. Um herbívoro. O hipopótamo. O hipopótamo não caça crocodilos. Ele elimina ameaças. Machos dominantes controlam trechos inteiros do rio. Entradas, saídas, curvas e poças. Qualquer invasão é vista como um ato de guerra. E quando um crocodilo se aproxima demais, o ataque não é prolongado. Não vira uma luta épica. É rápido, direto, definitivo. Agora vem a parte mais importante. Não é só força bruta. É mecânica. O crocodilo tem a mordida mais forte do reino animal para fechar a boca. Mas os músculos responsáveis por abrir são fracos, extremamente limitados. O hipopótamo funciona de forma oposta. Sua mandíbula se abre quase completamente. Isso não é apenas uma ameaça visual. É uma alavanca biológica. Quando ele fecha a boca, não é uma mordida comum. É como se uma prensa hidráulica descesse de uma vez. As presas não existem para mastigar grama. Elas servem para perfurar, empurrar e esmagar. O crocodilo é blindado por cima. Uma verdadeira armadura natural. Mas por baixo, a proteção é menor. Se o impacto acontece no meio do corpo, sem apoio lateral, a estrutura não aguenta. É o mesmo princípio de quebrar uma régua, segurando apenas as extremidades. Em espaços estreitos, o crocodilo não consegue girar. Não há água suficiente para o famoso death roll. O hipopótamo investe. Uma única pressão. Um único impacto. Se a coluna cede, acabou. O corpo entra em paralisia imediata. O confronto termina ali. O hipopótamo não come o crocodilo. Ele solta o corpo e volta para a água, como se nada tivesse acontecido. A mensagem foi enviada. Na natureza, nem sempre o maior caçador é o mais perigoso. Às vezes, o verdadeiro poder não está em quem caça, mas em quem domina. O crocodilo é uma arma perfeita da evolução, mas até armas perfeitas falham quando entram no território errado. Agora eu quero saber a sua opinião. Em um confronto em terra firme, longe da vantagem da água, você acha que o crocodilo teria alguma chance real de escapar? Ou o resultado seria o mesmo? Deixa sua teoria nos comentários. Se você ficou impressionado com essas histórias, deixa o like, se inscreve e compartilha. E não perca o próximo vídeo, porque o mistério que vem a seguir consegue ser ainda mais inacreditável. Aqui, a realidade sempre consegue ser mais assustadora que a ficção. Até o próximo vídeo.